Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente. Na maratona de vídeos que a gente se propôs a difundir ao longo de 2021, nós nos perguntamos quais seriam os temas que fariam muito sentido, né? No discorrer daquilo que a gente já se propôs e difundiu, a gente percebeu que é muito interessante o quanto as pessoas se interessam pela diferença do seguro oferecido pelas seguradoras e da proteção oferecida pelas associações e cooperativas, né? E isso nos levou a estudar ainda mais, e ainda estamos em pesquisa, né? E trazer um conhecimento novo para vocês. Qual seja? Bom, quando a gente começou a falar do ressurgimento do mercado mutualista no Brasil, e fazer um paralelo como ele funciona lá fora, chegamos a mencionar e se tornou o propósito da DIGO, 50% da frota circulante do país terem proteção, estarem em entidades mutualistas, como é hoje o mercado americano, como quase chega a ser o mercado europeu, mas a gente se perguntou em alguns momentos quais foram os grandes marcos da história brasileira em relação ao seguro. Quando eu falo seguro, que era assim entendido antigamente, tem o seguro mútuo e o seguro mercantilista. Então vamos voltar no tempo. A gente começou a mapear os grandes acontecimentos e o primeiro, voltando no tempo, grande acontecimento foi a instauração do Sistema Nacional de Seguros Privados através do Decreto-Lei 73 de 1966. Ali criou-se a SUSEP, o Conselho Nacional de Seguros Privados, e submetendo ao Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, esses entes, né? A SUSEP como autarquia e o Conselho Nacional de Seguros Privados, determinando suas resoluções e circulares, normatizar esse mercado. Então, quando a gente voltou de 66, mais um tempo atrás, nos deparamos em 1940 com o Decreto-Lei 2063. Ali, o mercado brasileiro tinha conjuntamente operando sociedades anônimas e sociedades mútuas. Contos de réis era a moeda corrente à época. As sociedades anônimas tinham uma quantidade necessária para constituir essa sociedade anônima e as sociedades mutualistas uma quantidade de sócios fundadores mínimas necessárias e um fundo garantidor não inferior àquela quantidade mínima estabelecida. Para ser mais claro, sociedade anônima que opera em ramos elementares 1.500 contos de réis e sociedades mutualistas também nos ramos elementares 1.000 contos de réis. Bom, voltando um pouco mais atrás, chegamos no Código Civil de 1916. No Código Civil de 1916, em seus artigos 1466 até 1470, tivemos a oportunidade da definição básica do que era o seguro mútuo naquele momento. Como era exatamente, conceitualmente descrito, a figura de garantidos e garantidores, de não transferência de risco, de cotização do excesso, ou seja, você tem uma determinada mútua e os eventos, o volume de ressarcimento dos eventos era superior ao esperado. Como cotizar isso? Ou como distribuir ou constituir um fundo com as sobras. Então eu cobri uma mensalidade e isso deu uma sobra. Essa sobra eu posso dividir entre os associados ou constituir um fundo. Dadas essas duas realidades, como eram difundidos lá, né? Ou seja, o que essas multas praticaram. E de 1916, que a gente tinha parado, nós conseguimos avançar um pouco mais. Então, de 1916, nós resolvemos voltar um pouco mais, entender um pouco da história do seguro do Brasil no seu surgimento na íntegra. Chegamos a 1828. A Sociedade de Seguros Mútuos Brasileiros, primeira sociedade seguradora do Brasil, teve um pouco mais à frente a sua regulamentação para a cobertura de seguros marítimos através do Código Comercial Brasileiro, que a partir dali, de 1860 para frente, instaura-se, por exemplo, a necessidade, através de um decreto, instaura-se a necessidade de ter publicações de seus balanços. Vamos abrir aspas. Você, entidade de autogestão, associação de socorro mútuo, proteção veicular, da forma que você quiser chamar, tem o seu balanço bem estruturado? Você está fazendo as suas obrigações contábeis de maneira adequada? Isso é realmente importante, não só na distribuição do rateio, mas como na demonstração na íntegra de como chegar naquele valor de mensalidade que tem escrituração contábil para isso. Fecha aspas. Vamos voltar. Então, de 1860 para frente, até 1916,
várias companhias de seguro internacionais começam a se interessar pelo Brasil. E aí começamos a ter a exploração de seguros no Brasil, muito fortemente no aspecto marítimo, não só aqui, como no mundo inteiro. Olha a época, 1860. Né? Chega companhias chega-se a Companhia do Porto, do país de Portugal, chega companhias inglesas, companhias americanas, que se você tiver interesse eu posso listar aqui e discutir os ramos que eram explorados naquela época. Mas veja, eu cheguei em 1828, na Companhia de Seguros Mútuos Brasileiros, e na janela até 1916, eu estou falando de 1860, a gente tendo ali o Código de Comércio Brasileiro regulamentando o seguro marítimo, a necessidade de balanço, a necessidade de autorização para operar, em 2 decretos adicionais, e o surgimento, né, a chegada de grandes companhias internacionais aqui no país. Em 1916, como a gente conhece, dali para frente temos 2, 3 vídeos aqui na Digo, já mostrando para vocês o nosso engajamento em relação aos períodos históricos, demonstrando que tudo nasceu do seguro mútuo. A primeira seguradora brasileira é de seguro mútuo, Sociedade de Seguros Mútuos Brasileiros, 1828. E agora em 2021, acreditando e mais fortemente trabalhando para que vocês, junto com a gente, possam acreditar que 50% dessa frota circulante podem estar em entidades mutualistas. Que a gente tenha a oportunidade de ver as mútuas se profissionalizando, tendo bons balanços, bons rateios, solvência econômica, entrar no aspecto das reservas. Puxa, a gente já discutiu uns 4 vídeos aqui atrás, cessa no FIDS, perde um tempo ali, investe um tempo, não perde um tempo, não, investe um tempo, vou corrigir aqui, e discute com a gente. Se você tem alguma informação que faz sentido, discute com a gente. Chegamos a 1828, o início da exploração dos seguros no Brasil. Seguros mútuos, seguros marítimos, né? A gente acredita que não consiga voltar mais. O país foi descoberto em 1500, 320 anos depois começa a exploração dos seguros, devido exatamente à questão do aumento do tráfego marítimo, com leva e trás de mercadorias e etc. Surge a necessidade de fazer ali as coberturas, né, desses barcos que levavam, dessas embarcações, tira o barco, né, levando ali a necessidade de fazer o seguro dessas embarcações que transitavam entre países, né. Então, nós concluímos hoje, o vídeo hoje é literalmente difundir a questão de você conhecer mais sobre o mercado, você está inserido, a história disso, não é tratar nenhum assunto específico. Nós tivemos a oportunidade de discutir novos assuntos hoje, acompanhe a gente que você vai certamente ter acesso a isso. Curta, compartilhe, comente, dê essa oportunidade para a gente continuar engajados nessa maratona de 2021, o ano da Digo, de difundir conhecimento, gerar aprofundamento cultural na diferença de seguro e proteção, nos conceitos base do mutualismo. E estamos à disposição de vocês para falar sobre aquilo que vocês determinarem para a gente. Não tem custo, é gratuito, é exatamente o objetivo principal de compartilhar mutuamente aquilo que a gente tem de bagagem e gratuitamente levar isso até você. Então a gente encerra hoje, deixa nosso grande abraço, até o próximo vídeo.